Então, como dissemos, vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, uma breve análise, porque o estudo, propriamente dito, é feito pelo nosso irmão Fernando ou pela nossa irmã Isabel nas horas subsequentes. Então, este capítulo, o capítulo 7º, a questão 344, este capítulo que trata então da união da alma e do corpo. E como vamos verificar, nas questões seguintes fala-se sobre o aborto. Nós não vamos abordar esse tema, mas vamos ficar com estas indicações como que a introdução para esse tema tão contundente, tão no dia-a-dia. Então, Allan Kardec, na questão 344, pergunta aos espíritos: em que momento a alma se une ao corpo? Nós sabemos que a alma é o espírito encarnado, não é? E os espíritos somos todos quando na erraticidade, não é? Portanto, então, em que momento é que a alma se une ao corpo? E os espíritos respondem: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, aqui que este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até ao instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Aquele grito que nós, o bebê gritou, dá uma palmadinha para gritar. É esse o tal grito. Então, Miramês diz-nos o seguinte acerca deste tema. A união da alma com o corpo é uma festa de Deus, na presença de Cristo. Quantos ignoram o instante em que a alma se une ao corpo, antes, na verdade, de ele se tomar corpo? Há muitos casos em que o espírito destinado a reencarnar começa a conviver com os seus futuros pais bem antes da concepção, no sentido de ir trocando simpatia para um futuro convívio. No entanto, a ligação será feita nos primeiros momentos da concepção. Portanto, há todo um envolvimento espiritual anterior mesmo à concepção. E continua Miramês. O ato sexual é o ponto alto das ligações e escolha na preparação do corpo físico. É uma visão espetacular, diz-nos Miramês. Para quem o pode ver, o encontro do espermatozoide com o óvulo. Os dois trocam vibrações de simpatia, trocam fluidos imponderáveis, trocam amor, de maneira que o corpo começa a nascer, a surgir fundamento nas bases do amor. Óvulo e espermatozoide unem-se nesse amor e a vida física surge pela presença do espírito imortal que fecunda a matéria, ativando suas vibrações, ligando-se a ela por vários laços por onde circulam fluidos divinos, dando alento e impulsos à forma física. Que bonito. Não há formação de corpos no mundo interno da mulher por acaso. As mãos espirituais, pela vontade de Deus e supervisão de Jesus Cristo, operam a maravilha de todas as maravilhas da terra para nos apresentar a criança que traz ao mundo dos homens a expressão dos anjos, falando da presença de Deus em toda a parte. Como a doutrina dos espíritos viaja no carro do progresso, obedecendo à lei do crescimento espiritual, este livro, o Livro dos Espíritos, fala-nos que ao nascer a criança são apertados laços espirituais, mas o preparo continua e esses laços vão sendo ajustados continuamente na criança. Aos 7 anos de idade, eles reajustam-se com mais intensidade. Depois, aos 14 anos e finaliza aos 21 anos. Eis aí o homem, sua estrutura completa dentro das responsabilidades que lhe compete respeitar, dando prosseguimento às suas atividades, como prometera no mundo espiritual. Nós, pais, educadores, avós, tios, irmãos, temos muita responsabilidade naquelas crianças que compartilham a nossa existência. Temos que estar atentos, porque é nos primeiros momentos, nos primeiros anos, que a criança se começa a formar.
espiritualmente, ela está acompanhada ainda, provavelmente, com as tendências do passado. Provavelmente. E há essas arestas que têm que ser limadas. Por isso, temos que estar sempre muito atentos. E então, continua Miramês dizendo que, obedecendo às mesmas leis, mas já no sentido de retorno, esses laços, a partir de certa idade, vão-se afrouxando paulatinamente, até chegar ao desprendimento natural pela chamada da morte do corpo. Tudo no mundo tem ida e volta. Na sequência da harmonia universal da vida. Eu fiz aqui uma pequena paragem, tudo no mundo tem a ida e volta. Lembro-me de um tema que abordámos há pouco tempo e que falávamos que a morte, o espiritismo matou a morte. E a primeira vez que eu ouvi o irmão Fernando nesta sala, ou não foi nesta, foi ainda no Monte Formoso, a dizer que o espiritismo matou a morte, eu fiquei tão feliz porque a morte morreu. Isto não há dúvida nenhuma. A morte não existe. O nosso corpo, este vaso de carne que Deus nos deu, é, sem dúvida nenhuma, necessário para que o nosso espírito possa vivenciar tudo aquilo que precisa para o seu crescimento espiritual. Então, o espiritismo matou a morte. Então, e tudo no mundo tem a ida e a volta, na sequência da harmonia universal da vida. Todos os povos do mundo comemoram o nascimento das crianças com festejos. Quem não fica feliz com o nascimento de uma criança, não é? Com alegria, como glória na terra pelo céu que se mostra. É a intuição desse fenómeno singular, da volta dos que se foram para as lutas na carne, em busca do aprimoramento individual, procurando dar nascimento por dentro ao Deus que se cultuava por fora do coração. Ajudemos os filhos do coração que tínhamos em nosso lar, pois eles são sementes do Senhor para a direção e vida da humanidade. No seio da nossa família, podem estar missionários esperando por parte para que eles possam continuar o trabalho começado por Jesus. Quem sabe? Não é isso uma glória? Cultivemos em nossa casa as boas ideias, deixando irradiar dos corações o ambiente de luz que o Cristo nos ensinou. Não alimentemos pensamentos negativos no nosso lar, porque tudo o que pensamos são sementes que podem crescer e prosperar, e os pensamentos estão sempre ligados entre filhos e pais, inspirando-se e alimentando-se na fonte de onde vieram. Miramês deixa-nos mais um conselho. Cultivemos o Evangelho no lar, para que depois esse Evangelho passe para o lar do coração e domine o lar da consciência. Todos nós que frequentamos esta doutrina, já fazemos por certo o Evangelho no lar. Se não fazemos, é bom que comecem a pensar, porque é no nosso lar que tudo começa. Então, a questão 345. Allan Kardec pergunta: é definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar o corpo que lhe está destinado? E os espíritos respondem-nos: é definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas como os laços que ao corpo o prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se pela vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Espírito que se ligou com os primeiros laços na formação do seu futuro corpo, diz-nos Miramês, por vezes pode renunciar e daí surgir o aborto chamado natural. A união, em princípio, é definitiva, porém, está na vontade do espírito reencarnante, porque tem o seu livre-arbítrio, de ficar ou deixar de ficar com a vestimenta em formação, com o seu corpo em formação. Como há várias formas de procedimentos, neste caso, influi muito o estado de evolução da alma. Há, entretanto, muitos abortos provocados que estão ligados a aprovações do espírito e a ignorância dos homens. Crime dos crimes, impedir uma criança de nascer. Crime dos crimes, impedir uma criança de nascer. Estamos num mundo de provações dolorosas e num fim de tempos violento, de sorte a apurar os sentimentos do bem,
despertando por todos os meios, a força poderosa das virtudes em estado latente dentro das criaturas. O apelo que fazemos a todos os casais é que deixem as crianças nascer. As desculpas de que os tempos são outros, que a vida não comporta tanta criança, encobrem outros pensamentos onde a vaidade e o egoísmo imperam, porquanto os mais pobres deixam que elas venham ao mundo com alegria. Eis porque os ricos, fala Jesus, dificilmente entrarão no reino dos céus. Fechar as portas ao renascimento dos espíritos é fechar as portas à própria felicidade. Como será quando soar o momento da volta para os que fecharam as portas para os outros? Permita Deus que o Evangelho de Jesus seja logo pregado em toda a parte, pelo exemplo, de modo a mudar as ideias na terra, para que elas fiquem em sintonia com as leis do céu. Por outro lado, há também casos de reencarnação inconsciente. Esse que o espírito não tem outra alternativa a não ser nascer. É uma imposição da natureza, onde as leis de Deus se fazem presentes. Uma reencarnação amplamente consciente do que se pretende fazer é muito rara, somente para espíritos de alta envergadura, que passam pela porta estreita de um novo nascimento com a alegria de viver, sabendo que irão prestar um serviço de relevância à humanidade. Um dia todos nós, agora que já estamos a dar os primeiros passos, temos também que passar por aquela porta estreita e voltar com alegria para realmente virmos também prestar um serviço à humanidade. Um espírito, quando escolhido para reencarnar um corpo, não pode ser substituído por outro depois que os laços já se foram ligados. Essa ciência é divina. Somente os instrutores espirituais elevados podem fazer os laços fundirem-se na matéria, os quais, com o aconchego do espírito, modificam sua posição, alinhavando a matéria mais grosseira à quintessenciada vestimenta da alma, cuja vida o espírito dá. As trocas de corpo, que certos espiritualistas afirmam, em que um espírito pode trocar de corpos adultos, são sonhos. Por enquanto, no mundo em que habitam, os laços do espírito desligam-se, desvitalizam o corpo somático e esse se esvai, entrando em decomposição imediata. Em comparação fraca, é como um cano d'água na distribuição deste líquido sagrado nas casas e ruas. Quando se fura ou se danifica em vários lugares, o líquido perde-se e não chega ao seu destino, não é verdade? Então, procuremos Jesus em todas as suas assertivas evangélicas para que tenhamos a fé que nos irá ajudar a não recuarmos no momento da reencarnação, incentivando-nos a prosseguir com ânimo, cumprindo os nossos deveres e compreendendo nossos destinos, assimilando todas as lições de que precisamos para o futuro. É por isso que dizíamos há pouco, prestemos atenção aos ensinamentos que aqui são ensinados, transmitidos, para não ser em vão o tempo que aqui estamos, porque todos temos que evoluir. E a luz é a luz do conhecimento, essa luz que todos nós almejamos. Então, que possamos, então tenhamos fé, a fé que nos irá ajudar a não recuarmos no momento da reencarnação, incentivando-nos a prosseguir com ânimo, cumprindo os nossos deveres e compreendendo os nossos destinos, assimilando todas as lições de que precisamos para o futuro. Que nesses transes de vidas e mais vidas possamos fazer definitivamente a união com Deus e Cristo pelos canais da consciência e do coração. A questão 346. Allan Kardec pergunta: que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Escolhe outro. Então, simplesmente, eles dizem isso. Escolhe outro. Pronto. E esta questão tem a linha A. Qual a utilidade dessas mortes prematuras? E eles respondem: dão-lhes causa, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. Já Miramês diz-nos assim:
pode acontecer que o corpo, destinado a um espírito, morra antes que nasça. O viajor, como ele diz, não tem certeza absoluta de que passará pelas vias do nascimento sem que nada aconteça ao seu veículo carnal. A viagem de ida e volta encontra-se cheia de obstáculos imprescindíveis. Eis porque Jesus nos diz: vigiai e orai. Se o corpo escolhido não resiste à formação, o espírito escolhe outro, dentro das diretrizes que lhe compete seguir, para ganhar experiências correspondentes ao seu interesse de evoluir. Isso depende muito de qual a alma que vai tomar o corpo. Se é um grande missionário da verdade, tem muitos benfeitores espirituais, além dele próprio, que planificam a sua volta à Terra e assistem a todos os pormenores da sua vinda, como foi o caso de Francisco de Assis. Quando será a nossa vez? Mas um espírito comum, somos todos nós, tem poucos direitos no tocante ao nascimento e podem acontecer muitos acidentes na sua formação, por lhe faltar merecimento fruto das conquistas espirituais. Vigiai e orai, diz-nos Jesus. Enquanto aqui estamos, vamos apreendendo, porque vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, e se esses pensamentos e atitudes não forem as melhores, oremos, peçamos a Jesus que nos diga, que nos dê a luz e que possamos buscar a verdade, porque Ele é a verdade, e que essa verdade nos ajude a encontrar o caminho para podermos seguir adiante. Continua, já prestes a terminar, Miramês diz-nos: no caso do corpo não suportar a vibração da alma destinada a reencarnar, o corpo apresentará certas deficiências que a medicina oficial chama de defeitos congénitos. A soma dos acontecimentos é a lição que o espírito recolhe como sendo provas por onde passa. Há pouco, quando dizíamos, deixai os filhos nascer, porque são provas que as criaturas, que os espíritos têm necessidade de passar para o seu aprimoramento espiritual. Provas para eles e para os pais que os recebem. Para tudo existem respostas, mas nem todas as respostas correspondem a tudo. No fundo de todos os acontecimentos, existem lições valiosas para a alma em caminho. E Miramês diz-nos assim: nós, no mundo espiritual, que já nascemos para Cristo pelos caminhos da verdade, concitamos todos os companheiros da Terra para um preparo espiritual. Que se acheguem aos grupos que militam na procura da verdade e busquem um entendimento maior, no sentido de não perder tempo, porque é nessa busca que as almas sabem escolher os corpos, vestes essas que lhes dão oportunidades maiores de subir para Deus. Quem trabalha é digno de salário, e o salário da caridade é o amor. Quando pensarmos em alguma coisa, vejamos se os pensamentos estão à altura de ajudar os que nos rodeiam. Quando falarmos, verifiquemos a nossa fala e vejamos se ela tem o poder de ajudar os que nos ouvem. Essas oportunidades são sementes que passamos a semear. Semeamos hoje, colheremos amanhã. Somos responsáveis por aquilo que sai de nós. Se trabalharmos no preparo permanentemente e todas as nossas escolhas na Terra e no mundo espiritual serão bem orientadas e assistidas na pauta do amor e da verdade. Quem sabe escolher o bom já se encontra virado e vivendo o bem. Não podemos dar ambiente para a assídia, porque ela transforma-se em calamidade para os nossos caminhos, na jornada a percorrer. Procuremos transformar tudo em alegria cristã, para que essa alegria se transmute em amor e o amor passe a iluminar os corações em Cristo. Como todo o trabalho da caridade, devemos adornar todos os nossos atos no clima de Jesus, porque Jesus é o sol das nossas vidas. E Ele que nos possa iluminar, e a todos aqueles que porventura aqui nos encontramos, possamos refletir sobre a vida e sobre o aborto. Relativamente a essa questão, a essa matéria, as questões seguintes, elas vão falar, os espíritos vão nos informar acerca do aborto. Deixamos a porta aberta
continuem e não percam a próxima aula. Aula, próxima exposição. Então, continuando nesta sintonia, nesta vibração de amor, porque a espiritualidade já está junto de cada um de nós, que possamos sintonizar com ela, colocando nas suas mãos as nossas dificuldades, os nossos defeitos, os nossos medos, os nossos projetos e, essencialmente, o querermos evoluir espiritualmente. Eles estão aqui para nos ajudar. Então, possamos cerrar nossos olhos e ouvir com os ouvidos da alma